Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Mendes Barbosa, sou professor docente da Faculdade FAMetro e eu sou professor de Educação Física. Eu possuo duas formações, uma em licenciatura e outra em bacharelado. E hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante, que é relacionado ao esporte adaptado, que é o atletismo paralímpico. E hoje nós vamos entender um pouco como é que funciona algumas regras do esporte para a prática de pessoas com deficiência física, intelectual e visual. Então, quem pode praticar o esporte paralímpico? Pessoas, atletas com deficiência física, visual ou intelectual, dos gêneros masculino ou feminino. E o atletismo paralímpico ele comporta algumas provas, como provas em pista, campo e rua. Aqui, como nós podemos ver nessa figura, podemos observar como é que é a esquematização da prática das provas de campo, das provas de pista, dentro do estádio, onde acontecem os saltos triplos, o salto de distância, o salto de altura e uma particularidade do esporte paralímpico, que é o lançamento de clube, disco e clube, que são realizados no mesmo setor. Aqui mais atrás podemos observar o lançamento de dardo e logo atrás o setor de arremesso de peso, de pelota, e logo ao redor a pista das provas de velocidade, meio fundo e fundo. Então começamos a apresentar as provas de velocidade, as provas de meio fundo e as provas de fundo que acontecem em pista em outdoor. Então, começando com as provas de velocidade. As provas de 100 metros, 200, 400 metros, 4 por 400 e 4 por 100 metros. As provas de meio fundo, 800 e 1.500 metros. E as provas de fundo, que são 5.000 e 10.000 metros. Também temos as provas de salto em distância e salto triplo. Nas provas de ruas, nós temos as provas de meio fundo e fundo. No caso da maratona de 42 quilômetros, assim também como a meia maratona, de 21 quilômetros. Algo interessante do esporte paralímpico, que ele é bastante similar ao esporte convencional. Existem algumas particularidades na questão da adaptação e da questão da funcionalidade, da característica de cada deficiência, que cada atleta ele passa por uma classificação funcional e aí ele se caracteriza para aquela prova ou aquela certa modalidade. E aí partimos para as provas de campo. Nas provas de campo nós temos o lançamento de disco e clube, o lançamento de dardo e o arremesso de peso. Aí nas figuras podemos observar algumas particularidades, um atleta com baixa estatura ou ananismo, atletas com deficiência visual, com alguns acometimentos físicos, como por exemplo poliomielite, entre outras deficiências. E aí sendo adaptado, arremesso sentado, arremesso em pé, ok? Agora vamos apresentar um pouco como é que funciona as nomenclaturas para atletas que competem em campo e atletas que competem em pista. No caso, os atletas que competem em pista, eles apresentam na sua classificação o T, que significa tracker, que é pista. E aí vem de acordo com as características da deficiência. Por exemplo, no T11 a 13 são atletas com deficiência visual. No T20 são atletas com deficiência intelectual. No T31 a 38, atletas paralisados cerebrais. E aí tem algumas particularidades na questão dos cadeirantes e os atletas andantes. No caso dos cadeirantes, de 31 a 34 e dos andantes, de 35 a 38. T40 a 41 são atletas anões ou baixa estatura. No T42 a 44 são aqueles atletas com deficiência nos membros inferiores. E no T45 a 47 são aqueles atletas com deficiência nos membros superiores. E aí, dependendo da funcionalidade, quanto mais alta a deficiência, mais acometimento da deficiência, a numeração ela diminui. No T51 a 54 são aqueles atletas que competem em cadeiras de rodas. E do T61 a 67 são os atletas amputados que competem com próteses, que chamamos também de lâminas. E essas lâminas são adaptadas tanto para as provas de campo
também como para as provas de pista. E aí, partindo para as provas de campo, os atletas de campos que competem em provas de campo, eles trazem na nomenclatura da classificação funcional o F, que significa field, que é campo. Os atletas que competem seguem a mesma padronização, né, dos atletas que competem em prova de pista, do F11 ao F13, deficiências visuais, F20, deficiências intelectuais. Aí tem uma particularidade. Atletas com deficiência intelectual, eles fazem apenas as provas de arremesso de peso. No F31 a 38 são os paralisados cerebrais e eles seguem a mesma ideia dos atletas que competem em provas de campo. E aí outra particularidade interessante, que nas provas de campo, aqueles atletas que têm uma lesão medular, que têm dificuldade, alguma particularidade na questão da característica da deficiência, que acometem a parte funcional dos membros superiores, eles competem em banco de arremesso e lançamento. Como podemos observar aí os dois atletas, realizando um salto em altura e um atleta realizando um arremesso de peso sentado. Agora partimos para uma questão bem interessante, que é os atletas com deficiência visual. Os atletas com deficiência visual, existem algumas regras, onde eles utilizam um guia para apoiar ou dar auxílio ou guiar durante a prova. Nas provas de pista, geralmente os atletas guias, eles correm juntamente com o atleta com deficiência visual. Já nas provas de salto em distância, o guia ele se torna um staff, ele dá um apoio, ele dá os comandos para que o atleta possa realizar o salto em distância da melhor forma possível, tentando desenvolver seu melhor desempenho na prova. E aí tem algumas particularidades nas provas de meio fundo e na maratona também, com os atletas da classe T11 e T12. Nessa ideia onde eu grifei aqui, podemos observar aqui na escrita, algumas grifagens onde eu coloquei a mudança dos atletas guias durante o percurso da prova, onde eles realizam a troca durante a competição. E aí o atleta que ele faz a troca em segundo momento da prova, ele sobe no pódio e recebe também a medalha, no caso de pódio. E aquele atleta que não está escrito numa certa situação onde o atleta com deficiência visual ele se inscreve nessa determinada competição e o seu guia não está escrito, neste caso, em situação de pódio, o atleta guia ele não recebe a medalha. Tá? E aí tem algumas outras situações relacionadas ao atleta da classe T12, que geralmente é aquele atleta que tem uma baixa visão, aonde ele tem a opção de correr com guia ou não, utilizar o guia na prova de salto ou não. E no T13, no caso dos atletas com baixa visão, que tem uma certa visibilidade funcional, não pode utilizar o atleta guia, tá? Não pode ter nenhum auxílio na realização da sua prova. Existe uma situação dessas classificações. Por que é utilizado essas nomenclaturas, essas numerações, de acordo com as características da deficiência? Existe a questão da igualdade, onde os atletas precisam competir de forma igual, que é onde eles possam desempenhar de forma igualitária a sua prática. E assim, a questão da equidade, onde podem proporcionar resultados iguais, respeitando as diferenças, tratando os diferentes de maneira diferente. E aí vem a questão dos princípios fundamentais, nessa questão da nomenclatura das deficiências. O objetivo é esse, onde todos possam competir de forma igualitária. E aqui fica uma certa dica para quem quer se aprofundar mais na questão do assunto. Um manual de iniciação para atletismo. Uma outra dica também que eu mostro para vocês, alguns cursos online que acontecem geralmente na educação paralímpica. Você pode acessar o site, você pode conhecer melhor acerca do esporte paralímpico e suas modalidades. E se você tiver interesse em interessar, se aprofundar melhor, ter mais conhecimento acerca do assunto, vocês podem acessarem, tá bom? Fica a dica para vocês.
e obrigado.